Fomos Testemunhas de Jeová. Já me pediram faz tempo para eu falar sobre esse tema e eu senti que nesse momento era o momento certo. Com oração, então eu senti ter a confirmação de Deus de que este é o momento para eu falar sobre esse tema tão importante, porém tão polêmico, que é o tema sobre a excomunhão. O que a Bíblia diz sobre a excomunhão, tá? E hoje eu vou falar, primeiramente, na parte 1, porque ele é um tema que exige bastante, vamos colocar assim, desenvolvimento, ele tem bastante detalhes, né? É muito bom te abordar esse tema à luz da história, para que você possa entender, né, como que essa prática religiosa se instalou, tá? A prática da excomunhão. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui comigo no YouTube, também no Instagram, eu convido você a compartilhar esta live com seus contatos para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer esse assunto, de entender esse tema e ver o quanto ele é relevante na vida das pessoas, tá ok? Então, o que a Bíblia diz sobre a excomunhão, parte 1, tá? Bem, talvez você que está aqui comigo se pergunte, mas o que é excomunhão? É um termo usado mais no meio religioso, em especial na Igreja Católica, tá? Excomunhão é a exclusão de uma pessoa de um grupo ou comunidade. Significa expulsar alguém de uma comunidade religiosa. Então, seria um desvinculamento, um desligamento, uma desassociação da pessoa de uma comunidade, especificamente uma comunidade religiosa, tá ok? Então, isto é excomunhão. E para você entender bem, nós podemos partir da palavra oposta, que é a palavra comunhão, que é uma palavra mais conhecida, não é? Estar em comunhão. Talvez você já tenha ouvido esta expressão. Então, o que é comunhão? Comunhão é uma participação conjunta com outra pessoa ou com outras pessoas. É uma união de pessoas que partilham as mesmas crenças, as mesmas ideias, tendências e valores. Então, isso é comunhão. E excomunhão é justamente o contrário. É cortar essa união. É provocar um isolamento, um desvinculamento, uma desassociação, um desligamento desta união, ok? Então, a palavra excomunhão, ela vem do latim excommunio, que significa aquele que está fora da comunidade. E pessoas famosas já foram excomungadas ou expulsas, desligadas, desvinculadas, desassociadas da Igreja Católica. Eu vou citar aqui alguns nomes e provavelmente você já ouviu falar dessas pessoas. Por exemplo, Martinho Lutero, João Calvino, o rei britânico Henrique VIII, Napoleão Bonaparte, também Miguel de Cervantes, que era um escritor famoso, um escritor espanhol, autor de Dom Quixote, Fidel Castro, e tão recentemente quanto em 2009, a igreja causou enorme polêmica ao excomungar ou expulsar do seu meio os médicos e a mãe que realizaram o aborto de gêmeos em uma menina de 9 anos, que havia sido estuprada pelo padrasto. Então você vê que esse tema é bastante relevante. É um tema que está ligado à vida das pessoas, causa profundos impactos sociais, emocionais e até espirituais na vida das pessoas, tá? Também a religião judaica pratica a excomunhão. Só para você entender, o judaísmo também pratica a excomunhão. E o filósofo holandês de origem judaica, Baruch Spinoza, no século XVII, ele foi excomungado
pela comunidade judaica. Os rabinos de Amsterdã decidiram pela excomunhão, porque este jovem pensador discordava do conceito judaico sobre Deus e também sobre a Bíblia. A única forma de voltar ao convívio social seria pela retratação, mas Spinoza preferiu o isolamento. Bem, então nós vemos que a história, ela relata a excomunhão praticada por algumas organizações religiosas. Eu citei aqui a Igreja Católica e também citei o judaísmo. Mas a questão é, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a excomunhão, a expulsão de membros de uma comunidade? Curiosamente, a Bíblia mostra que a excomunhão tem origem divina. Isso mesmo. O próprio Deus iniciou esta prática da excomunhão. Por exemplo, nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 23, nós lemos que Deus expulsou ou excomungou Adão e Eva do paraíso, do convívio que esse casal tinha com o próprio Deus, também com os anjos, porque a Bíblia fala que Deus andava ali no paraíso. E esta expressão possivelmente significa que um anjo, em forma humana, andava e ele representava a pessoa de Deus, ok? Porque a Bíblia diz que nem os céus físicos, são capazes de conter Deus pelo tamanho que Deus tem. Então, o que dirá a terra, não é? Então, havia um convívio, havia ali uma união, uma comunhão daquele casal, Adão e Eva, com Deus, com o que é divino. E eles foram cortados, expulsos dessa comunhão, portanto, foram excomungados quando foram expulsos daquele paraíso. Logo em seguida, em Gênesis capítulo 4, até especificamente o versículo 14, nos fala que Caim também foi excomungado, ou seja, ele foi banido, ele foi exilado daquele convívio que ele tinha com a comunidade na qual ele vivia, com seus pais e com seus irmãos. Então, Caim também foi banido ou excomungado. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, fala que os anjos que pecaram, Satanás e os demônios, também foram excomungados, eles foram expulsos do céu, e do céu eles foram expulsos para a terra. Bem, curiosamente, nesse caso, essa expulsão, ela não teria sido a excomunhão como nós estamos tratando aqui, nesse contexto da palavra. Porque provavelmente, com toda certeza, até podemos dizer, que eles já estavam excomungados lá no céu, da presença de Deus, do contato com os demais anjos. Eles não tinham comunhão mais com Deus e com os anjos. Mesmo estando no céu, eles eram seres excomungados. Então, Apocalipse 12 trata, na verdade, de uma expulsão territorial, de uma expulsão topográfica. Eles foram expulsos, então, da região celestial para nunca mais voltar lá e para ficarem restritos ao campo, ao domínio da terra, tá? Bem, então a Bíblia fala sobre excomunhão. A excomunhão, ela tem origem divina. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.